O ato de andar e correr exige que o pé seja suficientemente flexível para absorver o estresse de acordo com as inúmeras configurações espaciais entre ele e o chão. Além disso, exige que o pé seja relativamente rígido para resistir potencialmente a grandes forças propulsoras. O pé saudável satisfaz os requisitos aparentemente paradoxais de absorção de choque, flexibilidade e força, através de uma complexa interação estrutural e funcional entre suas articulações, tecidos conjuntivos e músculos. Como seres bípedes, nossos pés estão em constante contato com o solo. Sendo assim, alterações no pé e calcanhar tendem a causar uma cascata de compensações em outras articulações, como joelho, quadril e coluna, influenciando diretamente nossa postura. Alterações do movimento e postura do pé podem causar distribuição inadequada das cargas impostas ao sistema músculo-esquelético e impor demandas excessivas em diversas estruturas do membro inferior, favorecendo o surgimento de lesões músculo-esqueléticas. Pé cavo. O pé cavo é uma condição do pé que é caracterizado por um marco muito acentuado, em que dificulta que o pé se aplane durante a passada para absorver o impacto do corpo. Em latim, pés cavos significa pé oco e é medicamente descrito como uma deformidade multiplanar do pé, mas reconhecida pela presença do arco visivelmente alto. Em relação à avaliação, a avaliação é feita com impressão podográfica, onde pode ser verificado onde há pressões no pé. No caso do pé cavo, geralmente na região do meio do pé não haverá uma pressão, por motivos então do arco ser realmente acentuado. Um dos motivos da causa é uma condição neuromuscular que pode afetar os nervos e os músculos que causam essa cavidade no pé. A principal causa seria uma questão congênita, que seria advinda geneticamente da família, ou também pode ser ocasionada por um trauma, que pode ser resultado de fraturas em que os ossos acabaram se regenerando de maneira errônea. Em relação às dores, pode ocasionar lesões principalmente na região do tornozelo, prejudicando também os ligamentos do pé. Porque quando nós temos um pé cavo, geralmente há um desequilíbrio, essa articulação ela fica de formato instável, assim podendo ocasionar vários tipos de entorses, torções nessa região do tornozelo e então gerando dores. E também pode existir uma pressão excessiva na aponeurose plantar, concluindo que possa acontecer um processo de calcificação principalmente na região do calcâneo, onde gera bastante dor. Em questão do tratamento, é sempre indicado que sempre escolha um sapato que combine sempre com o seu tipo de pisada. Então ter um sapato que se adeque ao seu tipo de pé é a melhor prevenção para lesões. Os sapatos mais adequados para quem tem pé cavo são os ortopédicos, que devem fornecer suporte para a região do arco e ser estável. Existem palmilhas que realmente auxiliam e são apropriadas especificamente para a correção desse tipo de pisada, com um sistema de amortecimento na lateral do impacto que darão muito mais conforto e estabilidade para a passada. Existe também um processo cirúrgico que pode ser feito, mas ela só é recomendada em casos que a deformidade é tão intensa e progressiva que os sintomas não respondem aos tratamentos tradicionais. E também há uma utilização de liberação dessa aponeurose plantar, gerando um relaxamento a essa região do pé. Pé plano. O pé plano, também conhecido como pé chato, é uma deformidade na região plantar, caracterizada pela diminuição do arco plantar. Portanto, quando a pessoa ela está numa passada ou ela tem que se levantar apoiando o pé à superfície, a pessoa terá a planta do pé tocada inteira no chão. Geralmente um bebê possui a sola reta sem o arco formado. E esse arco ele só vai se desenvolvendo aos poucos e deve estar totalmente estruturado por volta dos 6 aos 7 anos de idade. Porém, algumas crianças não o desenvolvem e acabam permanecendo com o pé plano. A avaliação ela é feita igualmente com o pé cavo. A avaliação ela é feita com impressão podográfica, onde pode ser verificado onde há pressões no pé. Diferentemente do pé cavo, onde nós vimos uma região onde não havia pressão,
nesse pé plano ou pé totalmente haverá pressão na avaliação. Alguns tipos de causas, principalmente ocorre por fatores genéticos ou congênitos. O pé plano também pode ser decorrente de uma composição de hiperfrouxidão ligamentar, ou mais especificamente hiperfrouxidão da aponeurose plantar. Pode ser relacionado também com determinadas malformações ósseas ou com o surgimento de ossificações anômalas. Podem ser ocasionados também por uma ruptura dessa aponeurose plantar, sendo ela traumática ou até mesmo degenerativa. Em relação às dores, dificilmente se encontra dores no pé. Em alguns casos mais graves aparecem dores nos pés por fatores de desequilíbrio funcional e mecânico. Mas o pior problema do pé plano é que ele impede que o corpo tenha realmente um amortecimento bom, um amortecimento adequado, assim podendo sobrecarregar outras articulações, como principalmente a articulação do joelho, a articulação do quadril e até mesmo podendo sobrecarregar a coluna vertebral. Então, alguns tipos de lesões na articulação do joelho e quadril ou na lombar, muitas vezes não é dali a dor, mas sim de um pé plano. As formas de tratamento. Então, sempre é recomendado que a escolha do calçado seja adaptado ao seu tipo de pisada. Então, seja uma escolha de calçado adaptado ao pé plano. Podem também ser usado o uso de palmilhas. Podem também ser feito algumas atividades de correção plantar, como uma estimulação da contração dessa aponeurose, evitando a frouxidão da mesma. E em últimos casos, em casos mais graves, o processo cirúrgico pode ser realizado. Pé pronado ou pisada pronada, também conhecido como pisar para dentro. Quem tem a pisada pronada acaba descarregando todo o peso do corpo na borda interna ou medial do pé. Quando caminha, a parte externa do calcanhar é a primeira a tocar ao solo. Depois as pontas dos pés se voltam uma para a outra. Nesse caso, a pessoa tem um arco plantar pequeno, ou seja, a planta do pé apresenta uma curvatura pequena, ou nem mesmo existe. Isso caracteriza um pé mais chato e causa o desgaste da sola dos calçados na curva interna. A causa mais comum da pronação é a tendência genética da pessoa, mas ela também pode se originar quando o bebê ainda está sendo gestado. A posição dos seus pés no interior do útero durante o desenvolvimento pode interferir diretamente na pisada. Casos de joanete também são comuns em pacientes com pisada pronada, além de possíveis tendinites, canelites e outras síndromes que com o tempo têm a possibilidade de aparecer. Aos praticantes de atividades físicas mais intensas, é comum o aparecimento de bolhas ou calos durante ou após a execução. Como método de avaliação, podemos fazer uso da baropodometria. É um exame computadorizado que mede e quantifica as pressões nas diversas partes da planta do pé durante o apoio. Estas pressões podem ser medidas com o paciente parado, em fase estática, ou com o paciente caminhando, em fase dinâmica. Para auxiliar no tratamento da pisada pronada, podemos recomendar o uso de equipamentos fisioterápicos, também havendo a possibilidade e necessidade de intervenção através de exercícios físicos compensatórios, com o intuito de corrigir a posição dos pés e possíveis desvios posturais decorrentes da pisada pronada. O pé varo é bem menos comum que em valgo e mais frequente nos hemiplégicos. Essa deformidade ocorre ao nível da articulação subtalar com o calcânio girando sob o talo, colocando-se em situação que sua face plantar está voltada para o lado medial. Esse movimento está intimamente relacionado com a adução do antepé ao nível da articulação talo-navicular, constituindo a articulação calcânio-talo-navicular. A causa está relacionada ao desequilíbrio da dinâmica entre músculos tibial posterior e flexor dos dedos e os músculos fibulares. Gera a deformidade em varo, a qual frequentemente associa-se ao equino. A deformidade em varo do pé interfere no apoio e na marcha, alterando os mecanismos das fases de apoio e balanço do ciclo, não só no pé e tornozelo, mas também no joelho e quadril. A avaliação acontece por meio da vista posterior, onde o desvio do calcânio é visível. A fim de aprofundar a avaliação, pode ser feito o teste unipodal, que acentuará as alterações caso estejam presentes. Outras avaliações utilizam a eletromiografia dinâmica e análise de marcha por vídeo. O tratamento
Pode ser por meio de cirurgia, alongamentos, correção da pisada e palmilhas, dependendo do grau da deformidade. O hallux valgo é uma das deformidades mais comuns dos pés do adulto, que consiste no desvio do primeiro dedo ao nível da articulação metatarso-falangiana, onde forma-se uma proeminência medial e desvio lateral do primeiro dedo. É ainda possível que a pessoa portadora de hallux valgo venha apresentar deformidades nos outros dedos do pé e também calosidades plantares, dependendo da gravidade do caso. Ocorre um deslocamento lateral dos tendões, flexores e extensores dos dedos, e há também a subluxação dos ossos sesamoides situados sobre a cabeça do primeiro metatarso. O hallux valgo ocorre predominantemente em adultos do sexo feminino com idade média a partir dos 40 anos. Fatores extrínsecos e intrínsecos são apontados como origens para o aparecimento do valgismo do hallux. Dentre os fatores extrínsecos, o uso de calçados inadequados é considerado o mais importante. Define-se como inadequados os calçados que possuem câmera anterior em forma triangular e acomodam de forma trapezoidal a estrutura do antepé. Os principais fatores intrínsecos são genéticos, com varismo do primeiro metatarso, ou casos em que o primeiro metatarso é menor que o segundo, ou que o primeiro dedo é maior que os demais dedos. Doenças sistêmicas pré-existentes, como artrite reumatoide ou complicações neuromusculares, frouxidão ligamentar, diabetes e alterações da anatomia óssea do pé, tais como os pés planos. O tratamento adequado do hallux valgo vai depender de cada caso. Os tratamentos conservadores são sempre os mais utilizados, como medidas terapêuticas. Inicialmente, os pacientes são submetidos à fisioterapia para promover uma melhora da dor e da inflamação, com exercícios específicos para estimular o desenvolvimento da musculatura intrínseca do pé e fortalecer os músculos dos dedos e da região plantar. É comum também a indicação de órteses noturnas que afastam o primeiro e segundo dedo. Em alguns casos, também são indicados o uso de palmilhas que promovem o suporte ao arco longitudinal interno, a colocação de proteção nas áreas de atrito e também o uso de órteses para distribuição correta das pressões sobre as cabeças dos metatarsos. A cirurgia é utilizada em casos mais extremos. Pé equino. A condição de pé equino afeta os tornozelos e compromete a sua movimentação, impedindo que se articule o pé para cima em direção à perna. A flexibilidade nessa região é limitada, e isso afeta principalmente a locomoção e postura. O principal sintoma do pé equino é a dificuldade para caminhar e articular o tornozelo. No entanto, algumas pessoas podem apresentar má formação no pé afetado. Esse problema pode se manifestar em somente um dos pés ou nos dois. No segundo caso, o problema costuma ser mais expressivo em um pé. Em ambos os casos, a pessoa procura compensar seus movimentos. O pé equino pode ser ocasionado por uma série de fatores. Geralmente, trata-se de um resultado de encurtamento ou contratura do músculo da panturrilha ou então do tendão de Aquiles. Essa característica pode ser hereditária, transmitida dos pais para os filhos, congênita, presente no indivíduo desde seu nascimento, ou adquirida, contraída no meio em que vive e ocasionada por um acidente ou por manter o pé durante muito tempo imobilizado em determinada posição. A diabetes também pode ocasionar o pé equino, pois os altos índices glicêmicos afetam as fibras do tendão de Aquiles e o encurtam. As pessoas que usam salto alto com muita frequência também podem manifestar o problema. Além desses fatores, o pé equino pode ser causado por um osso ou fragmento ósseo que esteja impedindo a movimentação do tornozelo. Casos nos quais as pessoas têm uma perna mais curta que a outra também podem levar a esta condição. O pé equino pode ser tratado com procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, dependendo de cada caso e sua gravidade. Por isso, o tratamento deve ser acompanhado por um profissional, visando minimizar as limitações e aliviar os problemas associados à complicação. Um especialista indicaria a fisioterapia para minimizar a rigidez e alongamento muscular, aparelhos ortopédicos como palmilhas, órtese noturna, dispositivos que são usados durante a noite para minimizar a tensão na panturrilha, elevador de calcanhar, utilizado dentro do sapato para reduzir a tensão do tendão de Aquiles, saltos modernos que cumprem a mesma função do elevador de calcanhar e cirurgias indicadas em casos extremos que há necessidade de remoção ou tratamento do tendão.